Então, nós temos diversos comportamentos que são comunicativos, né? A gente não fica restrito a uma forma, como você mesmo já deu aí um spoiler, né? Existem diversas formas diferentes de termos, de nos comportar e de nos comunicarmos. Então, quais seriam, por favor, Cláudia, os comportamentos comunicativos que adotamos em nossas relações interpessoais? Porque a partir das nossas relações interpessoais é que a gente vê o mundo, que a gente interage, né? Que comportamentos você poderia ressaltar para nós como sendo mais importantes nessa forma de comunicação? Então, de novo, eu volto a esses 3 pontos, que é o que a gente mais escuta por aí, né? Do passivo, do agressivo, do assertivo. Existe também o passivo-agressivo, que em alguns momentos está na passividade, outros momentos vai para a agressividade. Mas o que é importante a gente falar que a comunicação, ela demonstra esses comportamentos de interação que a gente quer, porque a gente tem uma intenção quando a gente se comunica. Então, por isso que a gente usa o termo comportamento comunicativo, que é um termo que a gente usa que descreve essa intenção da gente se expressar, de se interagir, para que a coisa aconteça de uma maneira bacana, de uma maneira, assim, efetiva, porque ninguém entra numa comunicação para dar errado a comunicação, né? Quer dizer, pelo menos não de cabeça pensada. Normalmente, né? Mas acontece, às vezes você está numa comunicação, você solta uma palavra e aquela palavra bate ali, chega no outro de uma maneira em que a pessoa leva para um outro lado que não era a sua intenção. Então, esse campo da comunicação, eu digo que quanto mais tempo a gente tem para falar de comunicação, mais a gente dá conta que precisa entender melhor da comunicação. E é importante começar por nós mesmos, porque a gente não para se perceber. Porque quem está me vendo são vocês. Eu não estou me vendo, eu até tenho aqui a janelinha e tudo, mas eu estou aqui focada em olhar aqui para a câmera para poder interagir ou dar a sensação de entendimento. Então, esses comportamentos que a gente adota, veja, a comunicação, ele não é falar somente. Eu tenho a comunicação não verbal, eu tenho a mímica facial, eu tenho a postura, eu tenho a voz, eu tenho o conteúdo. Olha quantos elementos estão envolvidos. E quando a gente está no chat, a gente está digitando, a gente está na comunicação escrita. Quando a gente está no WhatsApp, a gente está mandando mensagem escrita ou áudio. Então, a comunicação tem muitos canais, muitos caminhos. E se a gente não conhecer o nosso perfil comunicativo, entender qual é a nossa tendência, conhecer esses elementos, fica mais longe da gente entender, mais distante de entender as barreiras comunicativas que acontecem no nosso dia a dia. Você já teve a sensação de que você passa por uma pessoa, a pessoa deixou de falar com você por algum motivo? E você fala, mas não fiz nada para ela. E eu já tive um relato de que foi um e-mail que fez uma atitude dessa numa pessoa. Porque o e-mail é uma comunicação escrita. Então, quando você escreve a mensagem para a pessoa, você está dentro da tua tela mental e você está escrevendo ali, né? Está escrevendo o que você quer que o outro receba. Como você não fez essa peneira de escolher um repertório de palavras para que essa mensagem chegue na pessoa de uma maneira em que ela não deturpe o entendimento, às vezes você usa uma palavra que para a pessoa ela fala assim, nossa, mas ela foi agressiva nesse e-mail, e às vezes nem foi a intenção de quem escreveu. Com certeza, muitas pessoas aqui presentes já passaram por isso. Então, comunicação é complexo, não é uma coisa simples, mas se a gente colocar atenção em como a gente está se preparando para comunicar, seja por fala, seja por escrita, a gente vai conseguir, de fato, ter um resultado bem mais efetivo na comunicação, dar o tal match que eu falo, estabelecer o rapport. Então, aí você vai olhar como é que você prefere se comunicar. Tem gente que já é mais agitado, tem gente que já tem um comportamento pessoal mais tranquilo, aí a voz também já te sinaliza como você é, e aí você pode, sem querer, ser interpretado pelo outro como alguém agressivo, porque você falou mais alto e com gestos mais fortes. Quem nunca? A Neide botou isso aqui. A Neide botou, muitas pessoas falam, eu sou assertiva, no entanto, acaba sendo grossa. Né? Qual é a diferença? Que pergunta boa! Ô, Neide, essa é uma pergunta também incrível. Vamos lá. Vou tentar aqui fazer uma metáfora interessante. Imagina o seguinte, a gente tem aqui no alto o comportamento mais agressivo.
E a gente tem aqui no baixo um comportamento mais passivo, mais de receber, de meio que de engolir algumas coisas, de não responder imediatamente, mas nem é uma resposta pensada, é de ficar com aquilo ali um pouquinho, guardado. E acaba que passa, às vezes, o timing, sabe? E a gente tem nesse meio todo aqui a assertividade. Então, imagina que esse meio todo aqui, ele é um bastão que você vai poder regular. Quando você está numa situação em que você tem que se posicionar de uma maneira muito firme e, às vezes, até impondo, e olha, gente, às vezes é necessário. Se você tem uma situação emergencial, você não vai sentar para discutir qual é a melhor rota. Você vai precisar dar a diretriz porque você está ali enxergando essa saída. Então, você vai subir essa régua e ela meio que vai encostar um pouco aqui na agressividade. Vê se está fazendo sentido. Só que o que acontece? Como comunicação não é só fala, vem acompanhado com corpo, com mímica facial, com tom de voz, às vezes eu elevei a minha fala, mas a minha voz saiu explosiva. E aí eu passei dessa linha e sou vista como agressiva. Percebe? Então, não necessariamente um autoassertivo, ele vai ser agressivo. Não vai, mas ele pode ser lido como agressivo. E o mesmo acontece no baixo. Se eu for baixando, quase que me retirando da relação, eu posso ser lido como passivo. Mas naquele momento eu posso estar refletindo, entende? Então é muito arriscado a gente colocar o rótulo, fulano é assertivo, fulano... A gente tenta ser assertivo. E aí eu vou dar o conceito de assertividade já. Ótimo! Legal. Mas, Neide, não sei se você atende. Generosidade, não é? Não sei se é todo mundo que tenta, não. Aí é que tá. Um dos conceitos mais legais de assertividade que eu achei quando eu fui escrever a minha dissertação de mestrado, pesquisei muito, achei bastante coisa, bastante comportamento, com nomes diferentes, mas o conceito de assertividade, né, que eu gosto mais, ele passa por uma definição simples, mas, ao mesmo tempo, bem reflexiva. Primeiro que a origem da palavra, às vezes a palavra assertividade, as pessoas acham que tem relação com acertar na comunicação. No fundo, até é isso que você quer, né? Acertar, dar um match. Mas a palavra assertividade, com 2 S, ela vem do latim assero, que significa se afirmar. Significa se afirmar com objetividade e sem arrogância. Eu fiz essa pausa dramática para isso ficar ecoando mesmo. Sem arrogância. Difícil. Olha, eu vou anotar. Sem arrogância, viu? Porque olha como não é uma coisa simples. Porque quando você fala, você não tem intenção de ser arrogante, ou de ser autoritário, ou de dar uma ordem de uma maneira agressiva, mas sem que isso seja percebido por você, por isso eu começo a minha fala falando do autoconhecimento, de se auto-perceber, de conhecer o seu estilo, para que você possa harmonizar os elementos da comunicação. Por isso que não tem como não passar pela fisiologia, que a minha querida fonoaudiologia nos ajuda a entender, né? Que é a respiração diafragmática, onde você vai realmente fazer uma respiração mais profunda para que você... E aí, você já está ligado e conectado com a gente? Estamos no Spotify, LinkedIn e YouTube. Canal Papo Transparente. Segue a gente, vem com a gente, conteúdos novos, atualizados, oportunidades de mercado, alavancar carreira, crescimento profissional e pessoal. Quem não está em busca disso, gente? Isso é tudo, né? Então vem com a gente, a gente precisa de você. Juntos somos mais fortes.